Bom dia, Adão. Bom dia a todos os ouvintes da DBC. O processo ele começa já com as inscrições para o Enem. Esse período de inscrições para o Enem 2011 foi no mês de maio, né, do ano passado. A gente fez a divulgação. Os candidatos se inscreveram para o Enem porque a UFSCar divulgou naquela ocasião que nós iríamos de novo selecionar os candidatos apenas pelos resultados do Enem e participaríamos do SISU pelo segundo ano consecutivo. Os candidatos se inscreveram. Esse ano a gente teve um número recorde de inscrições para o Enem. Foram mais de 4 milhões de inscrições para o Enem. Os candidatos fizeram a prova do Enem agora em outubro e as inscrições para o SISU foram feitas agora no mês de janeiro. De 7 a 12 de janeiro a gente teve período de inscrições para o SISU. Para a UFSCar a gente teve um número recorde também de candidatos inscritos. Foram mais de 78 mil pessoas inscritas que escolheram, o candidato poderia escolher 2 opções de cursos no SISU. E os candidatos que escolheram a UFSCar somaram 78 mil candidatos. Foram mais de 97 mil inscrições para os cursos da UFSCar nesse ano no SISU. Portanto, um número extremamente positivo que coloca a Universidade Federal num ranking aí que é invejável. Dentre as instituições participantes, são 83 instituições participantes do SISU, a UFSCar ela fica na 5ª colocação se observado a relação entre inscrições recebidas e a quantidade de vagas ofertadas. Nós ofertamos no SISU 2.553 vagas. O processo de chamada já foi iniciado? O processo de chamada já foi iniciado, o resultado saiu no dia 13 da primeira chamada, o MEC antecipou, seria divulgado no dia 15. No dia 13 foram convocados os primeiros 2.553 candidatos para as vagas que são ofertadas aqui em São Carlos, em Sorocaba e também em Araras. A adoção do Enem para o acesso à universidade foi um ponto positivo por ela adotado? Nós já estamos no segundo ano, de utilização do Enem. No primeiro ano, quando houve a reformulação do Enem, nós adotamos um sistema misto, vamos dizer assim, aplicamos o nosso vestibular próprio e utilizamos os resultados do Enem para compor 50% da nota. Já no ano passado, para o ingresso em 2011, nós utilizamos exclusivamente os resultados do Enem e já participamos do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado. Esse ano, para o ingresso de 2012, nós estamos repetindo a mesma configuração do ano passado, ou seja, apenas a utilização do Enem. O único curso que não participa do Enem, do SISU, é o curso de música, que tem a prova de aptidão, a prova específica de conhecimento e habilidade. Esses candidatos, eles também se submeteram ao Enem, então a nota dele. Então, para todos os nossos cursos, a gente tem utilizado o Enem. A única diferença é que para o curso de música os candidatos ainda fazem uma prova a mais. Existe um comentário ou a possibilidade de não termos a realização do Enem em abril. Qual é o prejuízo ou o que implica isso para a universidade? Existe um vestibular de meio de ano? Há prejuízo caso não haja esse Enem em abril? Nós estamos acompanhando aí pelas notícias que estão sendo divulgadas pelo Ministério da Educação, essa declaração recente de que, em razão da situação atual, das exigências que o Ministério Público tem feito em relação às provas, a prova de redação especificamente, o Ministério já anunciou que está sendo apontado uma inviabilidade técnica para a execução do Enem agora em abril. Para a UFSCar, o prejuízo é maior para o estudante, porque ele poderia ter mais uma oportunidade de submeter ao exame. Mas para a UFSCar não vai haver um tanto prejuízo, porque nós vamos fazer a seleção para o ingresso apenas para 2013, depois desse processo que está em curso. Então nós não temos seleção de meio de ano. E aí o candidato certamente nós vamos ter, já foi anunciado pelo Ministério, não haverá edição de abril, mas haverá a edição do Enem mais para o segundo semestre, outubro, novembro. Então aí os candidatos que forem ingressar na UFSCar em 2013 vão poder ter mais uma chance, pelo menos, de realizar um exame. Inclusive a própria presidente Dilma Rousseff pediu para que haja 2 edições do Enem em 2013. Isso, a presidência está acompanhando esse assunto, e o MEC está estudando as situações técnicas realmente para verificar se vai poder ainda acontecer. Já há esse anúncio de que agora para abril está inviabilizado em razão dessas situações de exigência aí que estão sendo postas. Wagner, eu agradeço muito as informações prestadas e, como sempre, os microfones da DBC FM estarão abertos à sua inteira disposição. Nós aqui agradecemos, a gente só pede para que os candidatos que estão inscritos agora para o ingresso de 2012 continuem acompanhando pelo site da UFSCar e pelo site do MEC os resultados das próximas chamadas. Já foi publicada a primeira chamada e já houve a matrícula. Agora, no dia 26 de janeiro, sai a segunda chamada para o SISU e o calendário completo das demais chamadas que são feitas apenas pela UFSCar está disponível no nosso site. Então o candidato pode acessar o www.ufscar.br, lá tem o regulamento, tem as datas, as informações completas. E o nosso telefone aqui de contato é o 16
3351-8152, que é da Coordenadoria do Vestibular. Obrigado, bom dia. Jornal DBC Web.